Bom dia, gente. Bom dia para vocês. E hoje a gente vai fazer nossa live mais cedo. Tem muita coisa para resolver, mas vamos lá. Hoje a gente vai ler 2 Crônicas 7, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado no nosso coração aquilo que nós precisamos fazer e como nós precisamos seguir. Obrigado por todas as instruções. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a entender a sua palavra e a continuar nos seus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Gente, vamos ler 2 Crônica 7, fala assim: a inauguração do templo. Nossa, hoje eu tô uma alergia. O templo foi inaugurado durante a festa das barracas, ou a festa do tabernáculo, que ia 15 a 22 do mês Etaim. Isso aconteceu no 12º ano do reinado de Salomão. Então vamos lá, 12 anos, né? Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos, e a glória do Senhor encheu o templo. Significa que Deus aceitou a oração e o sacrifício de Salomão. Lembrando que eles estão no final, eles estão inaugurando o templo, né? Inaugurando o templo, oferecendo sacrifício a Deus, orando. É tudo o início. Então, e por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam mais entrar no templo, então a glória de Deus invadiu o templo. Ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus, o louvando, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 125.000 ovelhas. Por que tudo isso? Porque eles vão comemorar por 7 dias essa preparação do templo, ou seja, essa inauguração do templo. Eles vão comemorar 7 dias e depois eles vão continuar por mais 7 dias, ou seja, 14 dias, porque tem a festa dos tabernáculos, ou seja, a festa das barracas. Então eles comemoram tudo isso, tá? 7 dias de celebração e comemoração por causa do templo, né? E mais 7 dias de festa dos tabernáculos, tá? E aí fica 14 dias em festa. Então é muito sacrifício. Então todo dia eles ofereciam sacrifício e o povo se alimentava. E são sacrifícios de paz, então o povo pode se alimentar desse sacrifício. E tinham também os sacrifícios que eram totalmente queimados para Deus, tá? Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu um sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e o povo dedicaram o templo ao serviço de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus lugares e os levitas também, com instrumentos de música sagrada que o rei Davi tinha feito para eles tocarem o cântico. O seu amor é eterno. Era assim que eles executavam os cânticos de louvor feitos por Davi. Todos os israelitas ficaram de pé enquanto os sacerdotes e todos que estavam em frente dos levitas tocavam as trombetas. Salomão dedicou também o serviço de Deus à parte central do pátio que ficava à frente do templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas e a gordura dos animais que havia sido oferecidas na oferta de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para os sacrifícios que eram completamente queimados, para as ofertas de cereais e para a gordura da oferta de paz. Depois Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa da dedicação do altar. Estava ali uma enorme multidão, pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Amate no norte até a fronteira do Egito no sul. No dia seguinte, começaram a comemorar a festa das barracas, então 7 dias da dedicação do altar e depois, já em seguida, 7 dias da festa dos tabernáculos ou das barracas, que também durou 1 semana. E no dia seguinte fizeram uma grande festa de encerramento, então depois faz a grande festa de encerramento.
No outro dia, o dia 23 do 7º mês, o rei mandou o povo para casa. E aí o rei manda o povo para casa. Todos foram embora felizes e alegres por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado a Davi e a Salomão, seu povo de Israel. Aí, ó, Deus faz uma aliança com Salomão. Assim, Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para construir o templo e o palácio deram certo. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse, depois de toda a comemoração, de toda a celebração que ele fez, tudo que ele tinha feito de bom grado para o Senhor, Deus aparece de novo para ele, tá? Na primeira vez, Deus aparece em sonho. E agora, vamos ver. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse, eu ouvi a sua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova e ordenar que os gafanhotos destruam as colheitas e mandar peste atacar o povo, então o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu e perdoarei seus pecados e farei o país progredir. Ou então, que o meu povo, que me chama pelo nome, se humilhar, orar, se arrepender e não fazer mais esses pecados, aí ele fala, eu sararei sua terra. Então, ó, escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para o lugar onde deverei ser adorado para sempre. E eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. E se você, Salomão, tem um porém com Davi, Deus estabeleceu um tratamento que a descendência dele seria infinita, né? E realmente foi. Mas com Salomão tem um porém. Se você, Salomão, me seguir certinho, beleza. Agora, se você não me seguir certo, aí a coisa é de outro nível, tá? Então, ó, e se você, Salomão, me servir fielmente como fez Davi, o seu pai, e se obedecer às minhas leis e ordens, se fizer tudo que eu mandar, então eu firmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Você vê que, como Salomão não cumpriu, o filho de Salomão, Roboão, ele vai ter a metade do reino dividida. Vai ficar o reino sul com Judá e o reino norte de Israel vai ser tomado por Jeroboão, que é aquele oficial que se revolta e vira rei de Israel, tá? Então, ó. Então eu firmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi quando lhe disse que Israel seria governado pelos descendentes dele. Mas se você e o seu povo deixarem de me seguir e se desobedecerem às leis e aos mandamentos que eu lhe dei e adorarem e servirem outros deuses, então eu os arrancarei da terra que lhe dei e também abandonarei este templo. Tanto que o templo ele foi saqueado, destruído, ele é só um provérbio, né? Alguma coisa que a gente fala, o templo, o povo vai, né, nas antigas muralhas lá, o muro, né? Nos muros lá, chorar pelo templo que foi acabado, né, destruído. Foi tudo, como se diz, saqueado e arrebentado, destruído. Por quê? Porque o povo continuou a idolatrar. E ele fala, ó, também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar do templo, que foi o que aconteceu, que agora é tão glorioso. Todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e perguntarão, por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será, foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito e os antepassados deles. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que esta desgraça caísse sobre eles. Desgraça é a falta da graça de Deus.
Na verdade, a idolatria, ela é visível, visível. A idolatria está em tudo quanto é lugar. Na maneira como o povo adora os seus ídolos de barro, na maneira como o povo fica louco e viciado e perdido em vícios como álcool, bebida, droga, sexo, pessoas, dependência emocional. Para onde você olha hoje na idade atual, moderna, né? Você vê idolatria. A idolatria, ela tá cravada no ser humano, sabe? E é muito difícil você falar para o ser humano abandonar a idolatria que eles têm. Porque vem com raízes, com culturas, com meu pai fazia isso, minha mãe fazia, né? Aquela bezedeira que toma um passe, faz põe um salzinho grosso aqui, um salzinho grosso ali, entende? Então são raízes, são costumes enraizados nas pessoas, elas aprendem desde criança. A idolatria é algo muito sério e ela é muito severa com a comida, com bebida, com droga, com sexo, costumes assim muito enraizados nas pessoas. Então, para onde a gente olha, a gente vê idolatria, sabe? Então, a gente não é diferente do povo de antigamente. A gente acha que a gente evoluiu nessa questão de idolatria. Não, a gente tá ali, ó, igualzinho. O povo adorava Baal, o povo adorava Zerá. A gente agora adora um iPhone caro. A gente agora passa, 10 horas na internet, viciado em série, viciado em dorama, viciado em, sabe, com essa distração total que a internet dá. As crianças desde cedo vão ficando com o cérebro cozido de tanto assistir tela, de tanto ver perversão tão cedo na internet. Então, assim, o que a gente tá diferente deles? Nada. A gente não tem diferença desse povo aqui que idolatrou para hoje, né? A gente não tem nada. E a gente tem muita idolatria no coração, muita idolatria. E é necessário deixar Deus trabalhar para arrancar cada uma delas. Porque a idolatria, ela nos deixa frio espiritualmente. Você vai se afastando aos poucos, você não vai percebendo, você vai ficando frio. E quando você vê, você já não sente mais nada na igreja. Os louvores já não te tocam, a oração já não te toca mais, sabe? O culto passa a ser simplesmente uma ocasião simples, como se o pastor estivesse falando algumas palavras simples e como se o louvor estivesse cantando uma música simples, mundana do mundo, e nada daquilo te atrai. Por quê? Porque você está com alguma idolatria no seu coração, essa mornidão espiritual, essa coisa que eu não sinto nada, e quando eu vejo alguém chorar, eu acho um absurdo, porque eu não senti nada. Quando eu vejo alguém se romper, falar em línguas, eu acho um absurdo, porque eu não tô sentindo nada. Eu tô frio espiritualmente. Então, quando eu vejo alguém falar, e aí eu começo a focar em como o povo cantou, ai, a música estava desafinada, ai, o sermão do pastor não foi bom hoje, ai, nossa, aquele irmão que ficava falando em línguas, dando glória a Deus alto, ai, que absurdo. Por quê? Porque o meu culto, a minha separação de Deus já tá, ó como eu tô com Deus, ó, eu já tô longe da presença, eu já tô morna espiritualmente. E isso significa que eu começo a olhar para o homem, como o homem está prestando culto, como o homem está fazendo culto. E o culto não é para nós, o culto é para Deus, cada um presta do seu jeito, cada um faz do seu jeito. Tem gente que se derrama, entendeu? Cai literalmente aos pés do Senhor. Você fala, nossa, que absurdo. Mas por quê? Porque você não está conectado com o Senhor, você já está, na separação. Então é necessário deixar Deus tratar o nosso interior, para que Ele tire os ídolos, para que Ele limpe as coisas que estão corrompidas, a nossa maneira de olhar para o mundo. E quando a gente deixa Deus fazer isso, a gente se aproxima mais de Deus. Então a gente não interessa se o coleguinha do lado tá falando em língua, tá joelhando, chorando, derramado no chão, no banco da frente, não interessa.
é o meu culto para Deus, é eu com ele, eu orando, eu chorando, eu soltando tudo que eu tenho para soltar, entendeu? Porque, cara, se você não falar para Deus todas as coisas que estão no seu coração, ele que já sabe, você vai falar para quem? Pro amiguinho do lado? O amiguinho do lado tá cheio de depressão, tá cheio de problema. Aí você pega os seus problemas, leva pro seu melhor amigo, o seu melhor amigo pega os problemas dele, joga para cima de você, você joga seus problemas para cima dele. Quem que resolveu? Não entendi. Não resolve. Não resolve. Ah, desabafar resolve. Até certo ponto, sim. Até um pontinho pequeno, sim. Mas você que tinha um problema, agora você tem dois, porque seu amigo colocou o problema dele em cima da sua cabeça e você tá com dois. E você põe o seu problema em cima da cabeça do seu amigo e agora ele tem dois. Fica os dois para lá e para cá. Você fica remoendo o problema do seu amigo fica remoendo o seu problema e ninguém resolve nada. Essa é a verdade. Entende? Agora, quando você chega para Deus e fala para Deus, e ele te devolve consolo, ele te devolve alívio, você chorou, você falou, você soltou suas emoções, você respira e consegue levar mais um dia, mais um mês, mais uma semana, mais um minuto, enfim, entendeu? Há solução em Deus, mas não há solução no coleguinha, não tem. Não tem solução nos coleguinhas. Ah, então a gente não pode ter coleguinha? Deve ter amigos. Mas o maior e melhor amigo nosso é Deus. E todos os dias a gente tem que falar com Ele, chorar para Ele, dizer para Ele todas as nossas emoções e sentimentos e orar. E falar e adorar Ele. A oração é uma adoração. A oração é uma adoração. Tá? Nenhum amigo do mundo, por mais que ele ame a sua vida, ele vai poder resolver todas as suas angústias emocionais. Pelo contrário, ele vai jogar as angústias emocionais dele para cima de você e você, ao invés de um problema, você vai ter dois. Aí você vai largar o seu problema não resolver e tentar resolver o problema do amiguinho. Você vai tentar resolver a vida do seu amigo, porque a sua tá tão lascada que você vai soltar a sua. E aí a sua vai ficando mais lascada, porque enquanto você tá resolvendo o problema do seu amigo, você não consegue resolver a sua vida. Entende? Então, por isso que aquele ditado, cada um vai cuidar da sua vida, é real. A gente precisa pegar os nossos problemas e levar diante de Deus. E você pode comentar com seus amigos? Pode. Mas, sinceramente, é melhor você falar direto com Deus. Pelo menos, Deus tem solução, tem alívio, tem consolo, Ele vai resolver. Agora, o seu amigo, infelizmente, não vai poder resolver, ainda vai trazer os dele para você. Aí você fica carregadão. Fica aqui, ó, com o peso seu e com o peso do seu amigo. Entendeu? Então, vá para Deus. Vá para Deus. Converse com Deus. Conte para Deus. Entendeu? Deixa Deus tratar seu coração e converse com Deus. Ame as pessoas. Mas não pegue nenhum problema das pessoas para você. Você já tem os seus, não dá conta dos seus. Eu mesmo já tenho os meus. Se eu pegar meus problemas para resolver e eu tiver que pegar os dos outros, eu tô lascada. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Então eu não dou conta. Só quem dá conta dos nossos problemas é Deus. Pegue os teus, leve para Deus. E se você for conversar e desabafar com os seus amigos, saiba que as coisas mais importantes que precisam de solução estão na mão do Senhor. Entendeu? Infelizmente, os seus amigos, eles podem te dar um bom conselho? Pode. Só que eles carregam a tristeza deles e trazem para você. E aí você carrega aquela tristeza também. Ao invés de cuidar daquilo que é teu, você passa o dia inteiro pensando em como resolver a vida do outro. Entende? Infelizmente. Ao invés de você pegar os teus problemas e solucionar, não, ó, Deus me mandou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, vou resolver isso aqui. Você passa o dia inteiro remoendo o problema do seu amigo. Porque você quer solucionar o problema do seu amigo, você pega a trouxa do seu amigo, põe na sua mão e vai resolver. E a sua? A sua fica de lado, juntando mais roupa suja, mais roupa suja, mais roupa suja. Entende? Então, silêncio.
É o que Deus tem falado comigo. Deus, nesse tempo, tem falado comigo assim, ó, nenhum dos seus problemas você vai levar para ninguém. Então, a Lidiane tá falando, eu acabo pegando a bagagem das pessoas. E a gente é por empatia, sabia? É por empatia, o nosso emocional quer ajudar, quer resolver, a gente quer ser um bom amigo. Só que o que acontece? Quando você pega o do outro, você larga o seu. A gente só tem duas mãos, e as nossas duas mãos têm que segurar o que é nosso. A gente não pode pegar o que é dos outros. A carga emocional dos outros, às vezes, é muito mais... E a carga espiritual. Às vezes, a carga espiritual do outro é muito maior que a sua. Então, o que você faz? Deus tem falado isso comigo. Pega o teu, todo dia, e ora a Deus. Senhor, eu tô triste hoje, eu tô com raiva hoje. Se você não conseguir adorar, né? Porque tem dia que a gente não consegue adorar, é só choro. Se não conseguir adorar, pelo menos conversa com ele sobre você. Ó Deus, hoje eu tô com raiva do fulaninho, eu tô com a mágoa, né? Mágoa que a gente precisa perdoar. Eu tô com mágoa do fulano, porque o fulano me fez isso, isso e isso. E aí Deus vai te aconselhar como você deve fazer. Deus, eu preciso perdoar o fulano, me ajuda assim, assim. Eu preciso perdoar o cicrano. Deus, ó, hoje eu tô com uma preguiça, nossa, hoje... Quanto mais você for sincero com Deus... Pega lá, filho, tá lá. Quanto mais você for sincero com Deus, mais ele entra dentro do seu coração, sabia? Deus não tem problema com os nossos sentimentos. Às vezes a gente pensa que Deus tem problema. Ai, mas se eu falar isso pra Deus? Ai, mas se eu disser pra Deus que eu sinto inveja? Ai, mas se eu falar... Não, isso é bobagem. Fala pra Deus. Deus, ó, acabei de ver aquele carro ali. Pô, mas me deu uma inveja aqui, hein? Por que o fulano conseguiu? O senhor me ensina também a conseguir? O senhor me dá também? Eu não queria preto, eu queria branco, eu queria dessa cor, eu queria desse modelo. Me ajuda a trabalhar, me dá estratégia. Porque é natural do ser humano, gente, sentir inveja. É natural do ser humano cobiçar. É natural do ser humano todas essas coisas que a gente sente, é natural. A gente quer ser Deus, a gente não é Deus. Deus não fez a gente com superpoder. A gente tem a nossa natureza divina, então tem que levar para Deus. A gente tem a nossa natureza divina, por quê? Porque Ele soprou fôlego dentro da gente e nos deu um espírito. Mas a gente é ser humano. Ele sabe que a gente é imperfeito, foi Ele que nos criou. Então fala para Deus tudo que você sente, como você sente. E quanto mais verdade você colocar, mais Ele pode trabalhar nisso. Então, Deus, eu tô sentindo inveja. Eu tô sentindo inveja da fulana, do fulano. Deus, eu tô com raiva, tô com vontade de esganar o pescoço do fulano e da fulana por causa disso e disso e disso. Senhor, conversa comigo. Trata o meu coração. Começa a orar por essa pessoa. Gente, falta de perdão é muito difícil. Eu passei 4 meses chorando, orando por uma pessoa que eu queria matar. Mas eu passei 4 meses orando por essa pessoa, porque quando você começa a orar, Deus vai te quebrantando. Então você pega a pessoa, ora, fala, Deus, eu não quero, você seja sincera, eu não quero perdoar o fulano ou a fulana, mas porque o Senhor me perdoou, eu decido, perdão é decisão, eu decido perdoar o fulano e a fulana. Então, é o mais difícil, abençoa o fulano, abençoa a fulana. O mais difícil não vai ser você falar isso aí, eu decido perdoar. O mais difícil vai ser você abençoar. Porque quando você abençoa o fulano e a fulana, isso significa que eles podem estar melhor que você. E como que você, uma pessoa que te fez mal, você vai querer melhor que você? Então, quando você começa a fazer isso, Senhor, eu realmente não queria, mas porque o Senhor me perdoou, e a gente só tem perdão quando a gente perdoa. Então, porque o Senhor me perdoou meus pecados lá na cruz, eu decido perdoar fulano ou fulana. E eu abençoo a vida deles. E quantas vezes vocês vão falar isso? Toda hora que você lembrar do fulano e da fulana. Imagina você 4 meses lembrando do fulano e da fulana o dia inteiro. E toda vez que eu lembrava, eu falava, Senhor, eu decido perdoar, abençoa. E chorando, porque eu não queria abençoar. Eu não queria abençoar, não, eu queria que morresse, literal. Tô falando a verdade. Só que eu
consegui, fui falando. E aquilo foi saindo, aquela dor foi saindo, aquela dor. E quanto mais eu chorava, mais a dor saía, mais a dor saía. Até que chegou o ponto de que eu posso falar, de verdade, do fundo do meu coração. Ó, fulano pode ganhar na Mega Sena? Pode. Pode casar com o amor da vida dele? Pode. Pode ser feliz? Pode. Por quê? Porque eu também quero. Eu também quero ser feliz, eu também quero ser próspero, eu também, né? Quem sabe ganhar na Mega Sena, apesar de eu não jogar, mas quem sabe um dia. Você entende? Então, quando você libera de fato o perdão, as dores, você vai lembrar das coisas, mas as dores não vão mais doer. Você não vai mais sentir aquela dor, sabe? Aquele profundo. Então é necessário liberar perdão sobre as pessoas, liberar perdão sobre as situações às vezes de injustiça que fazem com a gente. A gente tem que liberar perdão, a gente precisa levar nossas cargas para Deus. Então todo dia, de manhã, de tarde, eu não sei, o horário que for melhor para você, ora. Fala a verdade. Eu faço isso de manhã, porque eu já começo o dia melhor. Então eu chego e falo, Senhor, nossa, hoje eu tô com uma preguiça, meu Deus, hoje eu tô assim, hoje eu tô assado, eu dormi daquele jeito. Eu falo, gente, sem problema nenhum, sabe? E eu vejo que Deus, ele tem mais misericórdia. Lembra da passagem? A passagem que fala assim, a mulher do poço, a samaritana, tava lá. Ela era o quê? Ela era uma adúltera. O marido que ela tava não era dela, ela tava adulterando. Só que quando Jesus fala assim, vai buscar seu marido. Ela fala assim, eu não tenho marido. Porque ela reconheceu que ela estava num adultério. E quando ela estava num adultério, Jesus fala assim, disse bem. Uai, disse bem o quê? Uma mulher adúltera falando que está adulterando tá certo? Não, ela contou a verdade. Então o problema não é o pecado, o problema é não falar a verdade. Então quando eu falo para Deus, eu senti inveja, eu tô com preguiça, eu tô assim, eu falo a verdade do meu coração, ele tem a oportunidade de trabalhar naquilo, entendeu? Então que você possa hoje, amanhã, todos os dias, levar os seus sentimentos para Deus. Então, a Lidiane tá falando, né? Hoje eu tô só o choro. Chora na presença de Deus. Chora. Chora na presença de Deus. Fala para Deus tudo que você sente, sabe? O seu melhor amigo, às vezes durante um tempo, a gente vai precisar só estar com Deus. É o que Deus tem falado para mim. Rafa, eu não quero que você fale nada para ninguém. Eu não quero que você chore no pé de ninguém. Eu não quero que você conte segredo nenhum para ninguém. Eu quero que você fale comigo. Faz mais ou menos uns 2 meses que eu tô só com Deus, só com Deus, só com Deus. Até os meus amigos, eu tô longe dos meus amigos, não por falta de amor, mas porque Deus mandou. Deus falou, eu quero você só comigo. Eu quero que você fale todo dia comigo. Eu quero que 2026 seja diferente na sua vida. Eu quero que você tenha eu para tudo. Eu sou a sua provisão, eu sou o seu cuidado, eu sou o seu amigo, eu sou seu pai, eu sou seu tudo. Eu vou ser tudo na sua vida. Então, eu tô fazendo o que ele me mandou. E eu senti muita solidão de não ter nem os meus amigos, de não poder desabafar com os meus amigos. Mas ele falou assim, eu sou o melhor para você. Então, esse tempo vai ser comigo. Eu vou construir coisas em você. E Deus tem feito, ele tem me instruído. Entende? Deus é bom. Deus é muito bom. Deus transformou a minha vida. E ele pode transformar a vida de vocês. De todos vocês, entende? Deus abençoe vocês, obrigado por assistir, tá? Que Deus abençoa. Vou orar por você, tá? Vou orar por você, Lidiane, vou colocar você nas minhas orações. E que Deus abençoe você e leva para Deus tudo que você sentir. Porque Ele te ama, Ele quer cuidar de você e o melhor amigo que você vai ter, com certeza, vai ser Deus. E já é, tá? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, até amanhã, tá? Tchau, fiquem com Deus.